Pão francês caseiro igual de padaria, super fácil de fazer. Vamos começar preparando a esponja para fazer o pão francês. Eu adicionei um sachê de fermento biológico seco em um recipiente, 4 colheres de sopa de farinha de trigo e vamos adicionar 100 ml de água em temperatura ambiente e misturar muito bem. Aqui eu adicionei a metade da água para dissolver o trigo. Depois acrescentei o restante e misturei bem. Feito isso, vai ficar nessa consistência. Nós vamos deixar descansando entre 15 a 20 minutinhos. Ela vai ficar dessa forma. Eu passei para um recipiente maior e depois acrescente mais 10 gramas de fermento biológico seco e misture bem. Adicione 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de sal e misture novamente. E já deixe nos comentários de qual cidade você está me assistindo, que no próximo vídeo vou mandar um abraço super especial. Eu sou Edilane e falo de Figueira, Paraná. E depois vamos adicionar 6 xícaras de farinha de trigo. A farinha de trigo aqui é a farinha sem fermento. Vamos adicionar agora água gelada até dar o ponto. É importante que essa água esteja bem geladinha. Esse é o segredo que eles utilizam nas padarias. Então acrescente bastante gelo na água e vá adicionando aos poucos na farinha de trigo. Quando você não conseguir mais mexer com a colher, pode colocar a mão na massa e amassar bastante, até toda a farinha de trigo se misturar bem. Aqui ela já chegou no ponto desejado. Feito isso, vamos passar para uma bancada e vamos colocar um pouco de farinha de trigo por cima para começar a sovar. Como nós não temos a máquina de pão francês, é importante que a gente sove bastante essa massa para esse pão ficar bem macio. Quando a massa começar a soltar das mãos, nós vamos adicionar 1 colher de sopa de margarina na bancada e espalhar bem. Depois vamos adicionar a massa, abrir ela com auxílio das mãos e acrescentar mais 1 colher de sopa de margarina. Vamos ir misturando, passando por cima da massa e depois vamos começar a sovar a massa, até essa margarina incorporar completamente na nossa massa de pão francês. Nesse ponto, nós vamos agora deixar essa massa descansar até ela dobrar de volume. Eu adicionei um pouco de farinha de trigo, para ela não grudar no recipiente. Aqui a nossa massa demorou cerca de 40 minutos para dobrar de volume. Feito isso, vamos acrescentar um pouco de farinha de trigo na bancada e vamos colocar a massa. Agora aqui a gente vai pegar uma faca e vai cortar os pedaços, mais ou menos desse tamanho. E vamos começar a modelar os nossos pãezinhos, dessa forma. Feito isso, vamos colocar com essa parte que tem a emenda para baixo, em uma assadeira. A minha assadeira eu untei com óleo. E vamos ir adicionando nossos pães. Depois de todos enrolados, com auxílio de uma lâmina, nós vamos fazendo esses cortes. Agora a gente vai cobrir e deixar descansar até ele dobrar de volume. E olha só, gente, como eles estão bem crescidos. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e deixar por aproximadamente uns 20 minutinhos. Ah, gente, um segredinho importante é quando você for colocar os pães para assar, você coloca uma assadeira aqui embaixo e coloca um pouquinho de água. Ela vai servir para deixar sempre umidificado dentro do forno. E esse pão ficar com aquela casquinha bem crocante que a gente ama no pão francês. E está prontinho o nosso pão francês. É fácil de fazer e é bem rápido. Aqui eu expliquei o passo a passo para vocês, mas depois que vocês pegarem o jeito vai dar super certo. É só seguir certinho o passo a passo que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Ele fica com a casquinha bem crocante por cima e por dentro fica com aquela massa super airada do pão francês. Então façam aí e depois me contem o que vocês acharam dessa delícia.
Espero muito que tenham gostado. Muito obrigada por me assistir até o final. E já deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative o sininho para receber novas receitinhas e dicas aqui do canal. E se você estiver nos assistindo pelo Facebook, já compartilhe essa receitinha com todos os seus familiares e amigos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.